Bom, a próxima pergunta é: como funciona o esquema de uma mesma entidade em outras pessoas? Esse é bom. Essa pergunta foi bom de fazer, porque realmente é uma dúvida constante para o médium. Quando o médium tem uma entidade que trabalha muito assim com ele, provavelmente essa entidade não vai poder trabalhar tanto em outros corpos, outros vivos. Mas assim, tem um círculo kármico e de missão que envolve os espíritos com aquele médium e com outros médiums. Porém, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Eu costumo assim trabalhar com até 7 médiums, né? Porque normalmente eu costumo ter médium que faz assim um trabuco, que se dedica. Eu não consigo administrar mais do que isso. Às vezes uma dúvida constante assim, não sei, não sei se falar, eu não sei qual é a regra, se tem algo escrito assim na humanidade sobre isso, mas quando assim me chamam a cá, no Cajuá, e chamam a mesma linha de trabalho que um médium em outro lugar que também trabalha com a minha pessoa. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu posso radiar. Então, nós marinheiros, a gente trabalha com uma equipe. Sim, Então, assim, um marinheiro da minha equipe, que trabalhamos junto, pode ir lá e assumir o meu lugar como se fosse eu, pegando as minhas vibrações e vice-versa. Então, assim, eu trabalho com mais 7, para que, assim, esses 7 tenham outros 7, mas pelo menos possam revezar de vez em quando, caso haja no mundo dos vivos horário, o mesmo horário de chamada. entendi. Ainda sobre você aqui, o mistério dos caramujos, que tem a ver muito com você. Não sei se você pode falar sobre isso também. Então, esse eu já não falei, como pode mostrar aqui, né? Que é muito bonito minha coleção. É pequena perto da minha mesmo. Mas esse é um mistério que eu já falei uma parte assim para vocês. É uma coisa mais pessoal, assim. Esse nós vamos pular. Tá. Então, é, sobre os Sete Montanhas. Ah, isso mesmo, eu nem falei, né? Aqui na casa nós temos como liderança o Caboclo Sete Montanha. Ele vem numa forma de xamã, que é uma forma mais velha. E ele trabalha menos incorporado assim no cavalo, mas trabalha muito assim intuindo e assim comandando nós, os espíritos que trabalham com ele, para que se realizem a missão. Seu Sete Montanha é da linha de Xangô, vem na linha de Ogum, com a vibração de Ogum, né? Linha de Xangô e de vibração de Ogum. E ele trabalha aqui na casa e ele é um mentor. Acho que tá bom, né? Sim. Isso. E sobre você estar, por exemplo, aceitando filmar agora, para compartilhar essas informações, né? Ó, sobre isso aí nem eu sei muito direito, porque eu nunca pensei na minha vida sobre isso, né? Mas eu sei que é uma coisa que está acontecendo bastante, assim, né? Aí por que não, né? O seu Montanha já, aquela cabana, que é assim uma piada, assim, que a gente brinca aqui no Cajuá. Mas ela é uma pessoa aberta e se for de forma consciente, for uma coisa que é pro bem, às vezes ajuda uma pessoa que tem uma dúvida e que é uma coisa mais de, assim, sem tanta. Quando a pessoa se envolve, como é que fala isso? Comprometimento, isso. Sim. Sem tanto comprometimento, às vezes fala assim, pergunta para a entidade. Então tá aqui a entidade, tá a pergunta aí da entidade. Então, aí assim, eu não me avesto com essas coisas, não. Até porque eu gostava bastante de aparecer quando era vivo, né? Que eu já contei que eu fazia assim um show. Então, que era o seu Zé Baiano, seu Zé tá vindo, seu Zé. Então, assim, eu gosto um pouco do povo, sabe? Então, eu aceitei, porque não tem nada demais, acho. Tá longe, assim, tá certo que esses aparelhos, assim, vibra, tem um magnetismo que ele solta. Por exemplo, encostar nesses aparelhos do demo é uma coisa que atrapalha a vibração do médium e a sintonia. Por isso a gente fica longe. Tu tá aí, eu tô cá, então não tem problema não. Entendi.
aqui tá meio fora de ordem, tá? As perguntas, mas acho que foi do jeito que ela foi anotando aqui. Aí nós vamos ser a última, depois faz outro dia. Vamos ver o que vai dar isso, né? Tá. Então, assim, vamos falar então, para fechar fazendo um sentido aqui. Ela deixou a Certo. pergunta aqui: como lidar com as divergências de ideias sobre o que pode ou o que não pode fazer? Como assim? Acho que o que ela quis dizer aqui é que assim, a Umbanda não tem dogmas, mas assim, existem muitas regras do que pode e o que não pode. Aquela questão até que a gente discutiu outro dia sobre os preceitos. Ah, tá certo. Mais ou menos vocês estão falando assim de disciplina, né? Isso. Dentro da religião. Então, se num círculo pequeno, como é aqui, é mais fácil de controlar. Porque tem essa intimidade com a entidade, né? Nós. E, às vezes, num geral, tem coisas que não podem, teoricamente não podem, e a gente acaba fazendo assim porque não tem outros médiums que incorporam, então assim não vai correr o risco de ter um mau exemplo. Então assim não existe necessariamente assim é uma regra firme assim muito dura, contanto que o pior a melhor o mais como é que fala o principal objetivo assim da pessoa, do médium e da entidade seja a caridade, né? Sendo assim, na doação, né, que fazemos, né, tanto os vivos quanto as entidades, seja sempre para a evolução da humanidade, existe muita flexibilidade, porque a própria Umbanda ela vai mudar muito ainda. É uma religião nova, né? Vai mudar bastante, porque aos poucos vai se adaptar e os espíritos vão transformando até um estágio de evolução que compreendam certos mistérios que hoje ainda não é aplicado. Então, às vezes, acha estranho, existe muita crítica. Ah, eu não concordo com isso não. Mas, assim, vocês aqui, perto do que se tem para saber, não sabem um tico, assim, ainda. Então, às vezes, existe uma crítica de um lugar para outro que acha que não pode, mas existe uma flexibilidade também para se trabalhar dependendo da linha de como é o comando da casa, do terreiro e do guia. Vice? Entendi. Acho que deu para entender mais ou menos. Sim, sim. E é isso. Então, assim, para não ficar um tempo muito longo, eu queria assim me despedir. E o espírito, assim, nós só temos uma visão do outro mundo, assim, que vocês não têm, porque não estão na mesma vibração. Algumas pessoas têm até uma visão, assim, um pouco melhor, assim, que conseguem vibrar numa sintonia que enxergam um pouco mais do véu, assim, além do véu do mundo, né? E veem outros mundos que existem, coexistem conosco. E então, assim, quando eu venho, assim, assumo forma de marinheiro, eu sou um ex-humano vivo. Então, você está conversando com uma pessoa, então não tem, assim, tanto mistério, e é por isso que eu estou, assim, conversando com você e com o povo, certo? Tá ótimo. Então, assim, um desejo de fé, um desejo de estudo e um desejo de iluminação, que eu tenho fé na humanidade, viu? Eu tenho que ter, né? Você também. Um grande abraço. Obrigado.